Existe louvor correto? Ou talvez a melhor pergunta é: existe louvor incorreto? Seria difícil para mim verdadeiramente responder. Eu acho que sim. Mas para não errar, se nós aprendermos a louvar conforme a palavra de Deus nos ensina, eu acho que não tem erro nenhum. Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e nós vamos falar deste tema enquanto lemos o Salmo de número 95. São 11 versículos dos Salmos, mas nós vamos cortar na metade e vamos estar passando pelos 6 primeiros versos, que trata-se exatamente deste salmista falando do louvor, convidando a louvar. E diferente dos outros dias que eu leio todos os versículos, depois a gente vai passando por um pensamento central, eu vou ler cada um e para a gente estar a partir destes 6 versículos, que cada um vai nos dar um ponto, né, de instrução, a gente aprender com este texto, com a Bíblia Sagrada, como louvar o nosso Deus. E como eu disse, apesar de eu não estar aqui para julgar o que é correto ou incorreto, uma coisa eu estou certa, estou segura, e eu creio que você também crê comigo, que se nós fazemos conforme a palavra de Deus, de maneira alguma estaremos errando. Vamos lá. Então, Salmo 95, versículo 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. E a primeira coisa que eu aponto aí a partir deste versículo é o alvo do louvor. Quando nós dizemos vamos louvar na igreja, né? Culto de louvor e adoração, o alvo é sempre Deus. Então as canções, o nosso coração, o nosso desejo é dar algo para Deus, é fazer Deus feliz, é engrandecer o nome de Deus. E é isso que o versículo 1 diz. Gente, venha, cantemos ao Senhor, ou seja, para Ele, né? Cantemos com alegria, com júbilo, a rocha da nossa salvação. Já esta palavra é uma palavra de louvor a Deus, é uma palavra de adoração. Tu és, Senhor, a rocha, a segurança, não é? Da nossa salvação. Então, este convite é para trazer algo, dar algo, adorar alguém fora de nós. Então, todo louvor que em suas palavras, que em seu sentimento, não tem o desejo necessariamente todo voltado para nós, porque esta é a realidade do ser humano. Às vezes a gente fala, hoje em dia é assim. Sempre foi. Mas talvez os nossos pais na fé, os crentes do passado, não é? Os hinos do passado, as pessoas que os escreviam, os crentes, cuidavam mais de parar este enorme vilão chamado nosso ego. Mas a verdade é que ele sempre esteve com o ser humano, né? E aprendemos aqui, queremos aprender da Bíblia Sagrada, que o alvo do louvor deve ser o Senhor. Então, quando a música fala para Deus, de Deus, o bem de Deus, para a glória dele, estamos num bom começo. Vamos ao 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então, neste versículo eu marquei 2 palavras, a palavra louvores e a palavra salmos. São 2 maneiras que nós podemos trazer este louvor ao Senhor. Louvores seriam não só palavras, não é, mas cânticos que dão louvor, glória, enfim, honra à pessoa de Deus, já falamos disso. E os salmos são palavras, são como poemas, não é, que se trazem, ou seja, palavras. E eu me lembro quando uma vez eu estive trabalhando com crianças e começando a ensinar a eles sobre oração. E você sabe que criança tem pouco vocabulário para oração, muitos deles têm pouco vocabulário no dia a dia mesmo da vida, né? Mas principalmente como não se usa no dia a dia determinadas coisas que a gente fala, não é, para Deus. Então eu encontrei como um bom exercício olhar para alguns salmos e repetir as palavras de adoração que o salmista falava para Deus. E eu falei para eles, olha, não está bonito a gente dizer isso para Deus, então vamos dizer isso para Deus. E nós começamos assim a salmodiar ao Senhor, não pela nossa inspiração, mas pela inspiração da Bíblia. E isso é cantar, falar salmos ao Senhor. Terceiro, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Então a lembrança aqui do louvor é isso, é engrandecer, é dizer que Ele é grande, é que Ele é Rei. Então alguém que é grande, alguém que é Rei, é digno de honra, é digno de respeito. Quando a gente fala de Rei, né? Ou seja, quando nós
entendemos que a Bíblia nos chama a adorar a Deus como um rei que é superior aos demais reis. E a verdade é que na frente de um rei há um protocolo, né? Há um respeito extraordinário que a nossa cultura, principalmente nas últimas décadas presidencial, a gente não respeita o presidente. Existe algum protocolo ainda, existe um certo respeito, mas a verdade é que na maioria das nações já se perdeu este respeito. Mas quando nós olhamos no tocante da realeza, como alguns países que ainda mantêm esta cultura, né, de um rei, enfim, não só a cultura, mas a política do local, né, o governo, melhor dizendo, então ainda há mais forte este sentimento, mas historicamente nós que conhecemos a Bíblia sabemos. Um rei é digno de honra, há um protocolo, há uma cerimônia, há um respeito, há um silêncio, há palavras certas. E se o nosso Deus é rei acima dos demais, como é que nós podemos conviver com o desrespeito que muitas vezes há dentro, no momento que o povo de Deus, que o crente, que o servo de Deus traz o louvor? Então, no momento de um louvor a um rei, é respeitoso, é nobre, aleluia. Vamos ao 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. A palavra que eu marquei aqui é suas, é dele. A glória é dele, a terra é dele, o louvor é para ele, as coisas que nós vemos é dele, tudo é dele. Então o momento de louvor é lembrar que ele é Senhor sobre todas as coisas, é dele. Seu é o mar, versículo 5, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Então uma lembrança no momento de louvor, saber que ele dá a vida. Ele é o autor da vida, ele é o criador de todas as coisas, ele é quem tem poder. Então este é o cerne, né? É o centro do louvor. É na pessoa de Deus. É na pessoa de Deus. Versículo 6 e último. Este chamado de novo, olha aí do salmista. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então veja que chamando a um culto de adoração, como está o sentimento deste salmo, um culto de louvor, um momento de louvor e adoração a Deus, ele termina com as palavras que para ele mostram, caracterizam um verdadeiro louvor e adoração a Deus, digno de um Deus, digno do Deus dos deuses, digno do Rei dos reis, digno do que criou e mantém todas as coisas pelo seu poder. Quais são as palavras que ele usou para terminar aqui? Adoremos. Adoração, não é só louvorzão, não é só cantação, é adoração. Segundo, prostremo-nos. Você sabe o que é prostrar? É se colocar... quando, né, enfim, tem umas culturas, principalmente mais antigas, se prostravam mesmo, né? E aqui diz, olha lá, ajoelhemos diante do Senhor. Então, prostrar e ajoelhar está bem semelhante. O ajoelhar é uma forma, prostrar-se pode ser menos ou pode ser ainda mais do que o ajoelhar-se, não é? Mas todas é uma colocação de humildade, é um gesto que nos põe muito inferior àquele que está sendo adorado. E é claro que não faz sentido numa reunião de louvor, num culto público, nós estamos louvando ajoelhados ou prostrados diante de Deus. Mas a lembrança deste versículo traz para mim como deve estar o meu coração. O meu coração se prostra para louvar. E às vezes eu vejo, eu nunca liderei louvor, já algumas vezes na área com adolescentes, etc. Mas a minha irmã é quem lidera louvor e às vezes eu vejo, né, ela naquela luta, naquela peleja, irmãos, vamos adorar, vamos, né, com as pessoas, e eu olho às vezes para um, para outro, tão apáticos, né, estando dentro da igreja, dizendo-se, vivendo, não é só dizendo-se, são crentes, creem, aleluia. Mas o chamado do Salmo é uma lembrança para nós. Quando nós formos à casa de Deus, nós não podemos e nem devemos julgar as pessoas, mas podemos e devemos julgar a nós mesmos em relação a Deus e a sua palavra, que nos ajuda a nos ver como está nós. Não vamos falar do outro, não, vamos falar da gente. Como é que está a nossa adoração? Como estamos de prostrado? Prostrar é se colocar diante e fazer. Vinde, adoremos. Será que nós estamos chegando na casa de Deus para dar com júbilo? Ou será que a gente está como muitos, né? Sem júbilo, sem alegria, passando aquele momento somente. Talvez com esperança de ouvir uma palavra de Deus para nós, para a gente sair de alguma maneira alimentado. Ou seja, querendo algo para nós.
Mas que tal nós sendo lembrados desta palavra? E isso vale para mim. Porque eu confesso, nós crentes temos altos e baixos, temos muita coisa na nossa cabeça, mesmo quando a gente entra na igreja, né? E eu, às vezes também, posso dar desculpa, tocando violão, eu toco violão, tá concentrado ali, etc. Mas sempre há, eu sei, na minha posição mesmo, sempre há uma oportunidade. Sempre há um momento que eu estou bem com os acordes que eu tenho que tocar e eu consigo louvar. Por que não todos nós exercitarmos o chamado deste salmo, que é entrar na casa de Deus, vinde, com júbilo, vamos adorar, vamos prostrar o nosso coração, rendendo a Ele a adoração. Vamos fazer um culto, um sacrifício, né, nesse sentido, de adoração ao nosso Deus, no próximo culto. Mas não só no próximo, no outro também. Lembrando, pedindo ao Espírito Santo que nos faça lembrar dessa palavra, para que todos os nossos dias, até a vinda de Jesus, nós possamos nos esforçar um pouco para adorar aquele que é Senhor da nossa vida. Amém.